Pronto? Bom, boa tarde, bem-vindos ao nosso ciclo de palestra Universo Fantástico em Francês. Eu vou descer um pouquinho aqui para a gente ver que esse ciclo de conferências começou no dia 20 de outubro e vai se encerrar no dia 26 de janeiro, sempre das 18 às 19h30. Eu e a Malu, que estamos organizando esse ciclo. A gente já teve o professor José Garcês Guirardi, a professora Rita Jover Faleiros, a professora Maria Lúcia Dias Mendes, e hoje a gente vai ter a professora Renata Filipov, que, em geral, não precisa de muita apresentação, mas talvez pessoas não conheçam ainda a professora. Então, a professora Renata, ela tem bacharelado e licenciatura em Letras pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Letras pela USP também, e ela tem 3 pós-doutorados, um em Linguística Aplicada, um em Teoria Literária e Literatura Comparada e outro em Estudos Literários. A Renata é professora associada do Departamento de Letras e credenciada no programa de mestrado em Letras da Unifesp, Campus Guarulhos. Ela é membro do GT Vertentes do Insólito Ficcional da Ampol, dos grupos de pesquisa Estudos do Gótico e Vertentes do Fantástico na Literatura. Ela é líder do grupo de pesquisa Língua e Literatura, Interdisciplinaridade e Docência, e ela tem experiência na área de letras, com ênfase em línguas e literaturas estrangeiras modernas, atuando principalmente nos seguintes temas: Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Machado de Assis, Mary Shelley, estudos de recepção literária e literatura comparada, e questões de inter- e transdisciplinaridade. A conferência da Renata hoje se chama O Duplo em La Morte Amoureuse, de Théophile Gautier. O Bem e o Mal, Luz e Sombra, Clarimonde e Romuald. Eu passo agora um minutinho para a Malu também, só para ela completar a abertura, e daí já passamos para a Renata. Nós ficamos muito felizes que você aceitou o nosso convite, Renata, porque você trabalha muito bem com essas questões e não poderia faltar nesse evento que a gente organizou. Muito obrigada por você ter aceito, amiga. Muito obrigada mesmo. Estamos ansiosos para te ouvir. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo pelo convite da Ana e da Malu, amigas muito queridas, né? Trabalhamos muito proximamente sempre, amigas pessoais mesmo. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com os colegas também, que estão também ministrando, né, conferências no evento, o professor José Garcês Guirardi, a professora Rita Jover, a professora Maristela. Dizer que é um prazer estar com todos. Reconheço aqui as janelinhas fechadas de várias pessoas que ou são meus orientandos, ou foram meus alunos, ou talvez sejam meus orientandos, a depender do processo seletivo, colegas de outros eventos. Então, dizer que é um prazer estar com vocês. E eu começo dizendo que eu não sou do francês oficialmente falando, então eu estou me arriscando a voltar um pouco para um território ao qual eu já pertenci há muito tempo atrás, né, na minha formação lá na USP. Eu trabalhei com o inglês, o francês e o português, numa época que, acreditem, havia a possibilidade do famoso currículo 5, né, que depois o MEC cortou rapidinho, mas que permitia, a depender de uma série de fatores, o aluno se formar em até 3 línguas, tanto no bacharelado quanto na licenciatura. E como eu sou uma capricorniana para lá de ferrenha, eu fui lá e fiz as 6, né? Demorei um pouquinho, mas fiz. Mas depois disso eu me voltei principalmente para o inglês. Toda a minha atuação profissional sempre foi no inglês, mas eu continuo flertando com o francês de vez em quando. Na Unifesp eu não trabalho com francês especificamente, mas quando eu recebi esse convite, foi um convite para lá de irrecusável, né? Então aqui estou.
e para falar um pouco sobre um contista francês de quem eu gosto muito, que é o Gautier, e que, bom, eu também analisei na segunda-feira, agora última, na minha disciplina, né, na minha UC de graduação, que é Contos Fantásticos. Então, para os meus alunos aqui presentes, peço um pouquinho de paciência, porque provavelmente vocês vão ver um certo repeteco de uma série de questões, mas que eu acho que são importantes de serem mencionadas, mas eu vou focar mais especificamente na questão do duplo, que foi algo que eu mencionei mais rapidamente na aula, e hoje eu vou tentar enfatizar um pouco mais. Então, deixa eu começar compartilhando a minha tela. Eu vou tentar pelo PowerPoint, qualquer coisa eu mudo para o PDF, se for necessário. Ok. Bom, então, o título mesmo é O Duplo e la Morte Amoureuse, de Théophile Gautier, e eu vou direto para uma certa contextualização, né? Antes de entrar numa análise e falar em algumas questões específicas do conto. Renata, você não quer abrir o PowerPoint? Ele está ainda naquele modo que dá para ver os seus slides. Dá para ver agora? Então, a gente está vendo, só que está aparecendo... Você clicar embaixo, Renata, no modo apresentação, ali embaixo, na barra embaixo, quadrinho ali, está no primeiro, isso, se você colocar nesse último aí, do lado. Não, o outro. Esse aqui, apresentação de slides. Isso. Esse copinho. Isso. Sim, na verdade é um pódio, teoricamente. Bom, para mim eu sempre acho... É que a questão é que agora, para mim a tela está cheia, mas para vocês não está? Não, não está. Não. Então eu vou fazer o seguinte... Mas tá bom, Renata. Não, mas deixa, Renata, sem problema. Bom, depois eu até posso passar os slides, se for o caso. Não tem problema, é que ficaria bem mais legal ver o slide aberto, porque o slide está super legal. É engraçado não funcionar. Agora, e se aumentar o zoom, será que vai? Não, deixa assim mesmo, não tem problema. Desculpa. Às vezes, você está... Só uma pergunta. Quando você pôs para apresentar, você colocou uma guia ou você colocou uma janela? Coloquei uma janela. Então, põe uma guia que dá certo. Tá, então é que está no meu computador, não está no link da internet. Não, você põe numa guia e daí você pega a guia que daí dá certo. Tá, então, espera um pouquinho. Selecionando. Só que não está aparecendo para mim aqui, peraí. Tava achando que estava abafando, eu já comecei. O problema da internet. Peraí, vamos ver de novo. Uma guia. Só que não carrega para mim, não aparece a opção para eu carregar. Então, deixa como tá, papai. Então, vamos lá. Se você quiser me mandar, eu posso apresentar para você, mas se não, deixa como tá. E se eu colocar em PDF? Deixa eu ver. Não, põe do jeito que você quiser. Desculpe, não estou atrapalhando muito essa apresentação. Deixa eu usar o PDF. Então, vamos ver se assim eu consigo ampliar a visualização. Melhora ou piora fazer uma dessas? Então, agora cortou o slide. Cortou, né? Então, tem que diminuir em 100%. Aí tá bom. Então tá, bom, então vou usar aqui. Desculpa, então, retomando, né? Então, aqui eu tenho o meu título, né, da apresentação. Então, para poder entrar um pouco numa análise, falar um pouco sobre a questão do duplo, eu queria, antes, entrar em alguns itens de contextualização sobre este conto, pensando que talvez nem todo mundo conheça o conto, tenha lido esse conto. Se em francês, né, a gente tem La Morte Amoureuse, em português são várias as traduções de que se tem notícia. Então, às vezes a gente encontra, a depender da edição, o título A Morta Apaixonada, ou A Morta Amorosa, tentando, né, mimetizar foneticamente, né, o título original, ou até mesmo A Morta Enamorada. Então, são várias as edições, é um conto que tem muitas traduções para o português e para outras línguas também,
E uma pequena chance de fazer publicidade, no começo, provavelmente no começo do ano que vem, o sebo Clepsydra, junto com a editora Wish, os dois vão publicar em conjunto uma nova edição do conto, com o título A Morta Apaixonada. Foi feita uma campanha no Catarse, essa campanha foi super bem sucedida, então em breve haverá uma nova edição em língua portuguesa, também com o título A Morta Apaixonada. Bom, aqui eu sei que é pequeno mesmo, mas eu vou ler em voz alta com vocês. É um pequeno histórico da publicação do conto, né? Esse conto fantástico que Gautier havia antes pensado em intitular Les Amours d'une Morte, ou Os Amores de uma Morta, foi publicado em primeiro lugar num jornal da época, La Chronique de Paris, e foi publicado em 3 dias seguidos, de 23 a 26 de junho de 1836. Portanto, a gente está diante, né, do famoso fenômeno de narrativas seriadas, ou seja, narrativas que eram publicadas dentro do gênero folhetinesco. Romances de folhetim e contos de folhetim. Então, aos poucos o autor ia publicando, né, e como forma de acrescentar números de vendagem aos jornais e às revistas na época. Então, os autores muitas vezes vendiam a sua produção e ela era publicada em fascículos, né? Um fenômeno muito comum na França, mas não só na França, no Brasil também, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Portugal, enfim, é um fenômeno literário do século e jornalístico do século XIX. Bom, depois dessa primeira aparição, né, de forma seriada em 1836, o próprio Gautier compilou esse conto junto com outros contos que ele já tinha publicado numa coletânea chamada Une larme du diable, ou Uma Lágrima do Diabo, na sua terceira edição, ou seja, ele já tinha publicado 2 vezes, né, 2 edições dessa coletânea, e em 1839, pela editora Des Essarts, ele incluiu esse conto na coletânea, tá? E alguns anos depois, já em 1845, ele publicou mais uma vez numa outra coletânea chamada Nouvelle, né? Pela edição Charpentier. Em 1850, esse conto aparece de novo, e é algo interessante, porque ele volta a aparecer na imprensa. Já estava em coletâneas, né? Mas volta a aparecer na imprensa, dessa vez na Revue Pittoresque, e só que com outro título, com o título de Clarmonde, ou seja, o foco muda, né? E se privilegia a personagem, uma das 2 personagens principais do conto, tá? O foco na figura feminina. Bom, esse conto, a gente pode dizer que ele deve muito à questão da literatura noir, ou literatura frenética, né? Le roman frénétique, le conte frénétique, que foi um gênero muito recorrente entre o final do século XVIII e o começo do século XIX na França. E Gautier teria lido, pelo menos, alguns autores extremamente famosos, e teria, digamos que, se inspirado livremente nessas narrativas, né, para poder compilar a sua história. Então, entre as narrativas que ele, a princípio, teria lido, a gente pode citar o Le Diable Amoureux, do Cazotte, mas também o romance The Monk, ou O Monge, de Matthew Gregory Lewis, e também um conto do E.T.A. Hoffmann, chamado Os Elixires do Diabo. Porque, de fato, no conto que eu vou conversar, sobre o qual eu vou conversar com vocês hoje, a figura diabólica é muito forte. Então, havia uma série de narrativas que teciam a questão do diabólico, e o Gautier teria lido algumas dessas narrativas, pelo menos. Mas ele também teria lido uma série de narrativas que falavam especificamente sobre a questão do vampirismo, ou a figura do vampiro. Entre as quais a gente pode citar o famoso O Vampiro, de John Polidori, que é considerado, dentro da historiografia das literaturas de língua inglesa, como a primeira narrativa completa sobre vampiro. Não foi a primeira narrativa sobre vampiro no mundo, mas em língua inglesa considera-se que seja esta a primeira narrativa, né? Mas ele também teria lido o conto Vampirismo, do E.T.A. Hoffmann, mais uma vez. Quer dizer, Hoffmann foi realmente um autor de cabeceira para ele, e Gautier chegou a escrever sobre isso e relatar o quanto ele admirava a figura do Hoffmann.
e também a figura do Goethe, né, do poeta alemão Goethe, a narrativa Noiva do Corinto. Então, a gente pode ver que, se por um lado o conto trilha um caminho editorial bem interessante, do ponto de vista da temática principal, ou talvez das figuras com as quais ele vai lidar, a figura diabólica, a figura vampiresca, ele vai numa onda, né, na qual outros já surfavam, digamos assim, tá? Bom, ainda em 36, o Gautier publica, então, esse seu conto, que é considerado um conto dentro da literatura fantástica, e que, para muitos, é o seu conto mais significativo e mais popular, mais lido, mais discutido, né, que é A Morta Enamorada. Aqui eu estou usando uma outra tradução, porque eu estou, na verdade, me remetendo a uma fonte diferente da que eu me remeti antes. E no final eu vou falar um pouco das fontes em que eu me baseei. Bom, então, né, a gente tem, eu não quero dar o spoiler todo, mas a gente tem a história do padre Romuald, que se apaixona no dia de sua ordenação por Clairmonde, uma bela mulher de porte, que é descrita, né, como sendo de porte aristocrático, e que mais tarde, bem mais tarde, ele vai descobrir ser uma bebedora de sangue, né? No conto a gente não vê a palavra vampiro, mas a gente vê uma bebedora de sangue. Ou seja, uma vampira, né? Nesse conto, a gente encontra igualmente um outro tema, além da figura do vampiro, que é um tema muito recorrente no gênero fantástico, né? Ou no modo fantástico literário, que é a questão do duplo. Depois da morte, né, entre aspas, né, da sua amada, porque ela morre, mas não morre, né? O padre Romuald começa a ter vários sonhos cotidianos, que se tornam, na verdade, pesadelos, em que ele se vê como um nobre italiano, um fidalgo italiano, vivendo na devassidão ao lado de Clermont e abandonando completamente a sua vida eclesiástica. No entanto, esses sonhos eram tão vívidos, mas tão vívidos, diz o narrador, que aparentemente eles eram mais reais do que a própria realidade. E muitas vezes, diz o protagonista / narrador, que ele acabava não sabendo se ele era um padre que sonhava cada noite que era um fidalgo, ou se ele era um fidalgo que sonhava que era um padre, né? Esse conto, inclusive, acabou inspirando, entre várias outras narrativas da literatura mundial, um dos mais discutidos romances românticos da literatura brasileira do século XIX, que é um romance do Aloysio de Azevedo, A Mortalha de Alzira. Aloysio de Azevedo também foi um leitor bastante ávido de Gautier. Bom, das várias possibilidades de chaves de leitura que a gente pode ter para analisar esse conto, a gente pode vê-lo por vários prismas, já que a sua fortuna crítica é bastante considerável na França e no exterior. Então, há uma quantidade gigante de livros falando sobre esse conto e sobre Gautier em geral, sobre aspectos específicos da obra. Há muitas teses, dissertações, artigos, né? Toda hora se fala em Gautier. Eu vou propor aqui hoje um pequeno recorte, que é a questão do duplo. Mas, antes de mais nada, o que é o duplo, ou o doppelganger? A palavra doppelganger, que é o termo original, tá? Porque, inclusive, o conceito surge na Alemanha, e em língua inglesa, que é a língua com a qual eu trabalho sempre, a gente prefere usar o termo doppelganger a duplo ou double, por exemplo. Mas o que é isso? Então, vem do alemão, a raiz etimológica do termo é a junção de duas palavras, de doppel e de ganger. Na língua alemã, com muita frequência, a gente tem aglutinação de substantivos ou de adjetivos mais substantivos, formando novos itens lexicais. E, em alemão, todo e qualquer substantivo é grafado com letra maiúscula. Por isso que doppelganger aqui está com letra maiúscula, tá? Então, a junção, a aglutinação, melhor dizendo, de doppel e de ganger, bom, doppel, eu acho que é meio óbvio, né? Doppel, duplo, né? Dois. E ganger, na verdade, é um substantivo que vem do verbo gehen, que tem o sentido de caminhar, andar, né? E portanto, ganger seria aquele que caminha, o caminhante, né? O transeunte, né? Aquele que está andando, né? E por extensão, doppelganger seria quem caminha ao lado de alguém.
mas de forma indissolúvel, como um alter ego, como a alma em relação ao corpo, o id e o ego, o yin e o yang. Ou seja, esse doppelganger não abandona você. Está ao seu lado, grudado em você. É parte de você. Então, etimologicamente, essa é a origem do termo, do conceito doppelganger, que em língua portuguesa a gente passou a denominar de duplo. Né? E aqui eu tenho uma pequena citação, falando sobre o duplo, mais uma vez, termo cunhado pelo escritor alemão Jean Paul, numa obra chamada Siebenkäs, que foi publicada em 1796. Então, notem que o conceito era bem fresquinho, né? O conto de hoje foi publicado em 36 pela primeira vez, 1836. Então, em 1796, o termo foi aparecer pela primeira vez. O duplo, ou doppelganger, constitui um motivo recorrente na literatura gótica e de horror, e também no fantástico, principalmente no século XIX, proveniente da crença antropológica na dualidade inata do homem. A presença desse segundo eu, um outro eu, ou um alter ego, arquétipo de outridade e especulação narcisista, indissoluvelmente ligada ao indivíduo, assombra incontáveis obras literárias do gótico e do fantástico. De E.T.A. Hoffmann, passando por Dostoiévski, no seu famoso romance O Duplo, de 1846, até representações pós-modernas do gótico, embora o motivo tenda a perder seu poder referencial nas primeiras décadas do século XX, após descobertas da teoria psicanalítica, que revelam um subconsciente complexo do homem. Logo surgindo na ficção gótica propriamente dita, com o exemplo máximo, talvez, de Memórias e Confissões Íntimas de um Pecador Justificado, de James Hogg, a mais frutífera evolução do motivo parte de uma edição de 1831 de Frankenstein, de Mary Shelley, e fornece, dentre outros, estudos sobre a dualidade estranha de William Wilson, de Edgar Allan Poe, ou ainda O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, ou Jane Eyre, de Charlotte Brontë, ou ainda O Médico e o Monstro, de Stevenson, O Orlá, de Guy de Maupassant, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, Drácula, de Bram Stoker, O Homem Invisível, de H.G. Wells, e O Estudante de Praga, de H.H. Ewers, né? Dentre tantas e múltiplas outras narrativas em diferentes mídias, inclusive. Esse conto, especificamente, né, agora entrando realmente naquilo que me interessa aqui hoje, é um conto que está construído em cima do duplo. Ele é totalmente estruturado, a meu ver, em cima do duplo. E o duplo em termos temáticos, em termos de figuração de personagens, em termos de espacialidade, de pontos de vista, né? Apesar de o conto ser centralizado no olhar do narrador, Romuald, que em média res, ou flashback, ou de trás para frente, né, nos relata 40 anos depois os fatos por ele vivenciados, né, o que lhe teria acontecido, tintim por tintim, mesmo sendo focado nesse narrador, há diferentes pontos de vista, há um jogo de pontos de vista diferentes. Então, vou começar, então, a destrinchar esse duplo nessas diferentes vertentes. Em termos temáticos, a gente tem claramente a questão da luta entre o bem e o mal. Romuald, por ser um membro da igreja, representa o bem. A luz, né, representa Deus na Terra. Ao passo que Clermont é rapidamente associada ao mal, à devassidão, à sedução, ao vampirismo, a tudo que é negativo, a tudo que é mal, né? Há também o duplo, né, entre a vida austera eclesiástica, que é descrita com detalhes ao longo da narrativa, né, em contraposição ao jogo de sedução, né, com apelos fortemente eróticos e realmente sexualizantes, né, não é nem sensualidade, é sexualidade mesmo, né. Há ainda o duplo entre a vida e a morte, ou a morte em vida. O duplo entre as pulsões de vida e de morte, para pensar um pouco em Freud, ou ainda um duplo entre sonho e pesadelo, ou entre sonho e realidade.
a tal ponto que sonho e realidade se tornam completamente invertidos na narrativa. E não só o sonho e realidade são invertidos, mas o próprio bem e o mal são invertidos. O mal acaba sendo visto como bem, e o bem como mal. Então, em termos temáticos, a narrativa é toda concatenada de forma a criar um jogo de espelhamento, diferentes duplos que se correspondem, mas ao mesmo tempo que eles se correspondem, eles são refratários, quer dizer, há uma projeção, mas que é uma projeção modificada em relação ao original, digamos assim. Com relação à figuração de personagens, são vários os duplos também, a meu ver. A gente tem, por um lado, dois grandes blocos de personagens. A narrativa está focada nas duas personagens principais, né? Romuald, que é o narrador, e é a vítima da narrativa, e Clermont, né? Que é a sedutora, que é o algoz. Mas em volta deles, né, ao redor deles, há todo um bloco de personagens. Então, há um bloco de personagens que são membros, digamos, tidos como puros e ilibados, membros da igreja, né, e a ele relacionados, como, por exemplo, digamos que a caseira da casa paroquial, né, e, por outro lado, os membros que são rapidamente descritos como diabólicos, né, e que estão ligados a Clermont, que é uma femme fatale, uma mulher fatal, bebedora de sangue, portanto, uma vampira. Um outro duplo, né, especificamente falando, então, há o duplo em termos de blocos de personagens, mas há também as duas personagens principais, que são antagônicas, ainda que uma não exista sem a outra, né? Mas a gente tem Romuald e Clermont, que pertencem a mundos opostos, mas de mundos opostos, de repente, passam a ser um só ser, unidos pelo sangue, né? A gente, lá pelas tantas na narrativa, né, Romuald percebe que Clermont é uma vampira, mas com ele, ela não faz o que os vampiros em geral fazem, ela não perfura a sua jugular, né? Ao contrário, ela prefere uma espécie de transfusão de sangue, para não prejudicá-lo, para não machucá-lo. Então, eles passam a ser unidos pelo sangue, porque ela tem acesso ao sangue dele, e eles se unem pelo sangue. Mas eles também se unem pela sedução e pela corrupção da alma. Ele, na verdade, é uma presa extremamente fácil, né, para ela, extremamente fácil, e ela faz todo um jogo, né, enquanto uma predadora, enquanto uma femme fatale, ela faz todo um jogo para conquistá-lo e corrompê-lo. E eles acabam se tornando um só. Um outro par de duplos que a gente pode ver é Romuald, membro da igreja, portanto, pertencente a uma realidade dita objetiva, e o sonho que ele passa a ter todas as noites, quando ela morre, mas ela não morre, né? Ele percebe que, na verdade, ela era uma vampira. Mas, enfim, existe o Romuald, que é membro da igreja, e em contraposição ao Romuald, que, na verdade, é um fidalgo italiano, pelo menos nos seus sonhos mais intensos. Há ainda um outro duplo que eu gostaria de mencionar, que é justamente Clermont. Ela, em si, é um duplo. Ela é um duplo porque ela é viva, mas ela também é morta-viva, né? E o próprio nome de Clermont e o próprio nome de Romuald podem ser analisados pelo prisma do duplo também, e ao mesmo tempo com uma forte carga irônica, né? Olhando para o nome de Clermont, a gente consegue perceber que dentro da palavra Clermont, a gente tem Claire, mas a gente também tem imonde, né? Clara, clareza, pureza, imunda. Então, ela condensa a clareza, a pureza, pelo olhar de Romuald, é assim que ele a vê, né? Como uma figura linda, maravilhosa, mas ela, na verdade, simboliza a imundície, a impureza, o macabro, o vampirismo, o diabo, né? Em si, o próprio nome dela condensa um duplo. No caso do nome de Romuald, também há ironia e há um duplo. Ele é um futuro clérigo, quando a narrativa começa, né? Ele está sendo ordenado, vai ter,
diante de si a função de comandar uma paróquia num vilarejo não muito distante de onde ele mora. Mas o nome Romuald pode ser visto como algo que se remete a um santo da igreja, a São Romualdo, que no século XI depois de Cristo fez amplas reformas na vida eclesiástica e nos monastérios, aceitando, por exemplo, eremitas, aceitando pessoas que não pertenciam à igreja, então fazendo uma revolução na igreja na época que não foi bem vista por algumas pessoas, digamos assim. Então, o nosso personagem, Romuald, também foi alguém que fez mudanças, porque não era previsto e não era bem visto pela igreja, né, que ele se relacionasse com Clermont, mas ele faz uma revolução na sua própria vida. Então, a meu ver, né, a gente tem aqui o par também, né, o duplo entre né, a origem do termo, do nome, né, São Romualdo, né, e Romuald no nosso conto. Tá? Com relação à espacialidade, ou à descrição espacial, a construção espacial na narrativa, também a gente pode ver uma série de duplos. Então, há, por um lado, né, a presença da floresta escura, ela aparece com frequência na narrativa, e também a casa de Clermont, né? Ambas são descritas com riquezas de detalhes, como sendo ambientes escuros, macabros, soturnos, lúgubres. E, em contraposição a esses espaços, a gente vai ter a clareza dos ambientes clericais. Mesmo durante a noite, mesmo quando a casa paroquial, por exemplo, está escura, há a luz das velas, né? Luz que remete à ascensão e a Deus, né? Mesmo quando a igreja está fechada, ela ainda tem clareza. Então, a gente tem, do ponto de vista dos espaços, né, a oposição entre clareza e obscuridade. Há também a contraposição entre o dia e a calada da noite. Há também uma série de descrições minuciosas, extremamente minuciosas, feitas pelo narrador, dos objetos e dos símbolos que aparecem tanto na igreja, quanto na casa paroquial, mas principalmente na casa de Clermont. A casa de Clermont, por exemplo, tem uma série imensa de candelabros, de cruzes, de luzes, de símbolos que pertencem à Igreja Católica, que pertencem à fé cristã. Mas eles aparecem na casa dela com cores escuras, ou com cores muito vivas, como vermelho, roxo, preto. Tá? Então, os próprios objetos e símbolos clericais aparecem invertidos, e aparecem como indicadores do mal, indicadores do diabólico na casa de Clermont. Há ainda um fortíssimo jogo especular entre sombra e luz. A luz vai cada vez mais desaparecendo e a sombra vai cada vez mais tomando forma, corpo e controle, à medida em que Clermont vai dominando Romuald, né? Há um jogo especular entre cores escuras e quentes versus cores claras ou austeras, né? Mesmo quando são cores escuras do mundo clerical, elas são austeras, elas não são diabólicas, né? Não remetem ao diabólico. Mas há todo um jogo de espelhos. Então, a construção da espacialidade também permite ver o duplo em diferentes camadas. Né? Bom, começo a me aproximar aqui do final da minha fala. A gente está diante de uma narrativa que, a meu ver, está profundamente inserida, né, numa longa tradição. Né? Gautier, como eu falei no início da minha fala, não inventou a roda. Né? Ele leu muita coisa, ele acabou se inspirando ou tecendo um diálogo intertextual com autores a ele contemporâneos, com outros autores que vieram antes dele, né? E essa narrativa está inserida exatamente nesse jogo de uma tradição, né? De uma longa tradição cultural e literária, que é a tradição literária e cultural não só do duplo, mas também do vampiresco, mas principalmente não de um vampiresco em geral, o vampiresco da vampira, da mulher vampira, né?
A gente tem, por um lado, a temática vampiresca, que eu acho que, né, bastante óbvia, né, a bebedora de sangue, mas a gente tem também a temática do pacto com o diabo, né, porque Clermont, né, ela acaba condensando a pureza e a imundície, e ela acaba, na verdade, sendo, né, a figura feminina do diabo, né, a representação feminina do diabo. E o Romuald vai acabar fazendo esse pacto com ela, vende a sua alma para ela, né? Uma diaba, na verdade, né? Porque a tentação entre o bem e o mal, a luta entre o bem e o mal é tão forte que o bem acaba sendo corrompido e vencido pelo mal, né? E nada mais interessante para o diabo, né, diz a tradição bíblica, do que quando o diabo tenta e consegue converter religiosos, que são os representantes de Deus na Terra. Então, é como se o diabo estivesse voltando, né, dos infernos para destruir a obra de Deus, para se vingar de Deus. Então, é muito divertido para o diabo. A gente vê isso em muitas narrativas, né? Não é a minha opinião, obviamente, mas em muitas narrativas, em muitas histórias, inclusive bíblicas, né, o diabo se compraz de corromper os religiosos, né? Então, é como se o diabo, né, viesse à Terra na forma de Clermont para vencer a igreja. E os outros representantes da igreja ficam absolutamente desesperados no conto, né? Os superiores de Romuald, a pessoa que cuida dele na casa paroquial, né? A mulher que cuida dele na casa paroquial, enfim, todo mundo fica absolutamente desesperado, porque vê que não conseguem fazer nada. O diabo é mais forte, né? E esse tipo de temática, né, se remete, em certo grau, à própria a história de Cristo, que, pela Bíblia, né, foi tentado 3 vezes no deserto pelo demônio. Só que Cristo não se curvou, né, mas outros religiosos se curvaram. E também se remete a outras histórias, não só histórias bíblicas, mas também histórias da mentalidade mundial, né? Por exemplo, Cleópatra, né? O mito de Cleópatra, que também era profundamente sedutora, né? E que também conquistava exércitos, conquistava poder através do seu poder de sedução. E entre tantas outras figuras demoníacas e sedutoras, são muitas, né? Então, a gente pode voltar na história bíblica a Eva, por exemplo, mas a gente pode ir mais para trás e pensar no mito de Lilith, por exemplo, né? Então, ao longo da historiografia mundial, ao longo da historiografia da religião e da mitologia, das diferentes mitologias, são muitas as mulheres sedutoras, sempre descritas como demoníacas. E, por fim, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do vampiro, então, já que, né, essa narrativa está inserida nessa longa tradição, eu tenho aqui dois slides para terminar, que falam um pouco sobre a questão do vampiro, porque o vampiro também dialoga com o duplo, né? O bem e o mal, a luz e a sombra, né? O vampiro é um personagem que deslizou da cultura popular para a cultura erudita e desta para a cultura de massa. Tá? A gente tem inúmeras narrativas vampirescas por aí. De criatura folclórica das lendas do leste europeu, que saía de sua tumba para se alimentar do sangue dos membros de seu clã familiar, o vampiro migra para a literatura no mesmo período em que surgem os gêneros ou modos fantástico e gótico, e isso não é uma coincidência, né? Na segunda metade do século XVIII. E já na segunda metade do século XIX, vampiro se tornou um personagem bastante popular, comparecendo, por exemplo, não só nos romances, mas também no teatro de variedades francês, ou até mesmo nos Penny Dreadfuls ingleses. Quer dizer, tanto na alta literatura, no teatro, mas também na narrativa de cultura de massa, narrativa baratinha, vendida assim no meio da rua por 1 centavo, né? De onde o nome Penny Dreadful. Então, popularidade essa que chega até os nossos dias, como atestam as várias aparições, as aparições que são constantes dessa personagem no cinema, na televisão, gibis, videogames, romances gráficos, etc. Então, considerado uma das mais duradouras figuras míticas legada pelo romantismo, o vampiro tem sido uma das mais poderosas metáforas eróticas da modernidade, representando a sexualidade em modalidade violenta, noturna, predatória.
São várias as representações do vampiro na literatura ocidental, bem como no cinema, enquanto um verdadeiro predador sexual noturno e oportunista, que estuda cuidadosamente a vítima e lança-se ao ataque quando o momento se mostra propício, tal como fazem as aves de rapina. Então, o vampiro tem essa configuração, né, em termos metafóricos. Mas, e a vampira, especificamente? Né? A personagem da vampira, a personagem de uma vampira, aparece pela primeira vez, em termos literários, numa obra que foi escrita por volta do século II depois de Cristo, uma obra chamada O Livro das Maravilhas, escrita por um poeta grego romanizado, portanto, um poeta grego durante o predomínio do Império Romano sobre a Grécia, um poeta chamado Flegon de Tralles. E em uma das suas múltiplas narrativas nesse livro, em que ele compila lendas, compila o ideário do sobrenatural, ele faz realmente um apanhado de narrativas sobrenaturais em geral, né, que circulavam de boca em boca no seu tempo. Entre essas múltiplas narrativas, há uma que fala de uma vampira. É considerada, né, pelos especialistas, a primeira vampira na história literária. Mas, na verdade, não é uma vampira qualquer, já é uma dampira, que é um subgênero vampiresco, híbrido de vampiro e humano. Não é só vampiro, não é só humano que perdeu a vida e virou vampiro, é uma mistura. Então, consta na historiografia literária mundial que Flegon de Tralles teria criado a primeira figura vampiresca feminina na literatura. Mas ele não inventou isso da cabeça dele, né? Como eu falei, ele foi atrás de várias narrativas que passavam de boca em boca no seu período, na sua vida, na sua época e anteriores a ele, mas não ficou só na Grécia Antiga ou no Império Romano. Há múltiplas narrativas lendárias, né, de cunho oral, na Europa, isso já há tempos imemoriais. Então, na região dos Balcãs, na região da Romênia, e não é à toa que a Transilvânia, por exemplo, é parte da Romênia, né? Sempre houve muitas narrativas sobre vampiras, não só vampiros, mas também vampiras. Portanto, as vampiras fazem parte do imaginário e da sabedoria popular ao longo dos séculos. E aí eu pulo, né, muitos séculos e chegamos a Claire Monde, né? Ela teria sido a primeira vampira na literatura francesa, é o que consta, tá? Inaugurando, portanto, uma tradição de vampiras na Europa, e que a gente vai ver mais para o final do século XIX, né, sendo condensada e, ao mesmo tempo, maximizada na figura de Carmila, do romance homônimo de Sheridan Le Fanu, porque em Carmila a gente vai ter uma vampira lésbica, então notem o nível de subversão, né, e o escândalo que foi a narrativa naquela época, né, pela questão do lesbianismo também. E são várias as vampiras na literatura ao longo do tempo, e no século XX, principalmente no século XXI, e eu termino aqui dando só 2 exemplos que eu tenho certeza que todo mundo conhece. A vampira criança, né, linda, loiríssima, uma gracinha, mas extremamente feroz, extremamente assassina, que é a figura de Cláudia, personagem das crônicas vampirescas de Anne Rice, ou ainda Bella Swan, que por amor se deixa converter, né, ao se casar com o vampiro na saga Crepúsculo de Stephenie Meyer. Então, o nosso amigo Gautier se insere numa longa linhagem de autores que pensaram a questão vampiresca e que pensaram a questão do duplo também. E, por fim, né, aqui estão algumas das referências que eu utilizei, e para quem é meu aluno aqui, sabe que eu sempre falo nesse dicionário do insólito ficcional, que é um dicionário digital do insólito ficcional, organizado por pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. É um dicionário muito bom, completamente gratuito. Então, aqui está o link, mas dá para, jogando no Google esse nome, Dicionário Digital do Insólito Ficcional, é um dicionário onde a gente tem verbetes sobre personagens do insólito, autores do insólito, obras do insólito. Então, há múltiplos verbetes, e foi de lá, por exemplo, que eu retirei algumas informações sobre Gautier,
e também sobre o vampiro, tá? Há verbetes lá. Também me baseei neste livro, que, para quem é da Unifesp, nós temos esse livro na nossa biblioteca física, tá? Que é o The Handbook of the Gothic, mas é um livro que eu já vi online por aí. É um livro que, infelizmente, pelo que eu saiba, nunca foi traduzido para nenhuma outra língua, é um livro muito bom, e ele também é organizado por verbetes, e é um verbete sobre o Doppelganger, que eu traduzi, né, um trecho dele eu traduzi e mostrei para vocês nos slides hoje. E, por fim, há um site, para quem é do francês, há um site que é imperdível, que imagino que vocês conheçam, da Société Théophile Gautier, na França, e é um site que se dedica à vida e obra do Gautier, então vocês encontram nesse site muitas informações sobre a vida e a obra do Gautier, sobre obras específicas, também publicações, avisos sobre eventos, ele é organizado por alguns dos maiores especialistas do mundo em Gautier. E, para quem quiser entender um pouco mais sobre o santo Romualdo, né, no Wikipedia, basta colocar o nome Romualdo, ou em francês Romuald, que dá para encontrar toda a história do santo para quem quiser saber. Obrigada. Nós que agradecemos, Renata. Incrível, muito obrigada por ter nos esclarecido tanto sobre este conto. Realmente esse conto tem muitas leituras, mas a sua foi incrível. Muito obrigada mesmo. Já vou até ler aqui o comentário da nossa querida Josilene, que está aqui também, Renata. Josi, saudades, amiga. Já uns 20 minutos atrás, ela já tinha comentado, muito bacana, bravo, bela leitura. Então... Verdade, Renata, verdade. Amigos não valem, viu? Não é amizade não, tá? Fique bem claro. É realmente uma leitura, gostei muito da sua leitura, viu? Obrigada. Eu gostei muito que você falou do duplo, já que quando eu falar do Leorlat, você já adiantou o duplo para mim. Eu quase não falei. Não, mas fez muito bem, porque esse é um tema que eu vou, como diziam os franceses, frôler. Eu não vou nem... Vou só dar uma tocadinha, assim, uma esbarradinha. Sim. E mas também eu quero fazer uma pergunta já, antes de todo mundo, se eu posso. Porque o nome da personagem, o Clarimonde, sabe que também me fez pensar, tudo que você falou, obviamente, é lógico, mas também me fez pensar um pouco em Claire e Monde, sem Claire e Monde. Uhum. Acho que tem um jogo duplo aí também nessa palavra. O que você acha, Renata? Sim, inclusive na minha aula, na segunda-feira, né, com os meus alunos, que alguns estão aqui, eu falei em Claire Monde, né? Eu vi isso também, aí, mas depois eu fiquei pensando, será que é só mundo, quer dizer, um mundo de clarezas? E também é uma ironia profunda, né? Porque um mundo de clarezas numa personagem que de clara não tem absolutamente nada, né? Ela é escorregadia, mas também a questão do imundo, Claire, sabe, pela pronúncia, né? Mas eu acho que dá para pensar nisso também. Uma polivalência, numa polissemia. Um duplo. Polissemia, sim. Um duplo no nome também, né? Também. Sim. Já que você explorou tantos duplos, um duplo a mais. Com certeza. E achei que ficou interessante, porque você realmente colocou o Théophile Gautier nessa tradição, né? E é uma tradição do Fantástico na França, da qual ele faz parte desde o início, né? Porque ele tem uma revista que se chamava Revue Fantastique, na década de 1830, que publica os primeiros textos dele sobre o Fantástico, né? Então, ele realmente está lá nos primórdios, né, do Fantástico francês. Depois a Josi vai falar do Nodier, que está um pouco antes dele, mas, enfim, o Théophile Gautier tem essa tradição do Fantástico, né, e ele realmente bebe na fonte do E.T.A. Hoffmann. Aliás, ele e todos os outros. Todos né? os outros, sim. O E.T.A. Hoffmann foi realmente uma revolução na França nessa época, né? E ele tem um artigo
nessa revista, elogiando a obra do E.T.A. Hoffmann e discutindo o termo fantástico mesmo. Ele é um dos primeiros a usar o termo fantástico por conta da tradução do E.T.A. Hoffmann na França, né? Então... Exato, e ele também se remete a toda uma tradição que vem do século XVIII, que é a tradição do roman noir, que é a tradição do roman frenétique, né? E assim, ele é realmente um dos primeiros a pensarem sobre o fantástico na França. Sim, Nodier vem antes, eu não vou entrar nesse spoiler, é a fala da Josi, mas o Gautier, ele não é só, muito entre aspas, um contista do fantástico, um contista do frenétique, um contista do gótico, né? Mas ele é também um pensador, então ele faz um projeto literário sobre isso, né? Sim. Ele tem um projeto bem, inclusive assim, as coletâneas, né? Com exceção dessa novela, mas as coletâneas em geral que ele mesmo publica, né, e os contos que ele publica, a gente consegue ver essa temática circulando em vários momentos. Sim. E na Cafetière também aparece. Sim. Enfim, o Gautier é aquele que vai beber da fonte do Hoffmann, né, mas vai também estabelecer novos parâmetros, os parâmetros franceses, né? E o que eu acho também divertido do Gautier é que, como ele nasce em 1810, ele é o jovenzinho do grupo do cenáculo do Nodier. Então, ele frequenta o grupo dos primeiros românticos, né? Hugo, Dumas e todos esses, né? O Lamartine, Vigny, Georges Sand e tal. Mas ele, por ser mais jovem, ele tem o grupo dele da mesma idade, que são que eles se autodenominam o Petit Cénacle. Exato. E aí, esses escritores do Petit Cénacle, né, o Borel, Petrus Borel, Catulle Mendes, esses vão realmente assumir o frenético como pièce de résistance, né? Sim. E vão levar o frenético às últimas consequências. Então, é muito interessante, porque o Gautier está nessa ponte, né? Como ele apoia o Petit Cénacle, né? E falando, não, esses romances são incríveis e tal, mas aí que eles levam o frenético à exaustão, né? Realmente aquele romance em que cada página é um susto. E o Gautier não. O Gautier tem um projeto literário mais elaborado, digamos assim. Então, há um pensamento, há um planejamento passo a passo, que me faz lembrar muito do Paul, nesse sentido, de um planejamento. Mas o Gautier é uma figura muito singular, que eu estava mencionando para os meus alunos na segunda-feira. Ele foi um contista do frenético, mas ele foi um poeta parnasiano. Sim, parece uma contradição. Uma contradição, quer dizer, ele mesmo era um duplo, né? No entanto, é uma contradição, mas que, na verdade, é só no primeiro olhar, porque o conto frenético que ele escreve é altamente requintado em termos de linguisticamente falando, imageticamente falando, tanto quanto a poesia dele, parnasiana, né? Então, assim, ele usa as mesmas ferramentas para dois propósitos diferentes. Então, se num primeiro momento parece uma coisa estranha, quando a gente adentra no texto, a gente percebe que ele tem aquele arsenal e que ele está usando de maneiras diferentes, porque o fantástico dele é sempre aquele fantástico que é, de certa maneira, muito motivado pelo externo, né? Então, tem sempre uma descrição, e tem sempre uma atmosfera, e tem sempre um cenário, e é isso que mobiliza o fantástico na narrativa, né? Então, ele tem um repertório linguístico ao mesmo tempo é um duplo na própria questão da construção narrativa, na medida em que ele faz uma construção que é muito pensada, muito articulada, mencionei um pouco sobre alguns dos detalhes que são descritos, né, à exaustão, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a gente está com um narrador que 40 anos depois acorda um dia e fala, deixa eu contar para vocês o que me aconteceu, os eventos circulares que me ocorreram, né? Então, como duvidar de um padre, mas, ao mesmo tempo, como acreditar numa pessoa que consegue lembrar cada item, cada fala, cada sensação, cada pensamento 40 anos depois, né? Sim. Então, é um jogo de espelhos entre acreditar ou não, né? Há uma construção de verossimilhança que puxa o tapete o tempo todo. De novo, me lembra o Paul, mas me lembra o Machado também, fazendo esse jogo. Aliás, o Machado tem um conto em que faz exatamente isso.
que é Entre Santos. Ele conta 20, 30, 40 anos, não me lembro agora quantos anos depois, o que ele teria visto numa igreja num dia, né, numa noite, na verdade. Então, e é incrível, porque a maneira com que ele narra, ela é muito também dúbia, porque há momentos em que você está colada à personagem, né? A maneira com que ele cria, né? Assim, e a personagem vai dizendo, e quando ele vê a primeira vez a Claire Mondo, parece que ele está se sentindo colado dela, a ela, né? E você também é muito impressionante, porque ele se fecha e ele, como se o foco inteiro dele é o olhar. Pessoa. Pelo olhar que ele é seduzido, e é o olhar dela, ele não vê mais nada. A cerimônia está rolando, ele está sendo ordenado, a cidade inteira está lá, né, festejando o feito, e ele a vê e acabou. E pronto. Agora, para mim, nesse conto, a melhor passagem é claro, ele está retomando aí também um topos, né? Muito constante dentro dessa linha de romance e contos que a gente está comentando, que é a cavalgada frenética. Sim. O momento em que ele vai visitá-la, que o pajem dela vem chamá-lo, porque ela está à beira da morte, e aí toda aquela descrição que ele entra no coche, e é como se aquele coche voasse. Né? Com a velocidade do som, coisa parecida, né? E aquela descrição é muito impressionante para mim. É como se ele atravessasse a floresta no meio de uma bola de fogo e fosse transportado. E foi mesmo, né? Porque ele sai da cidadezinha e vai parar na Itália. E nem sabe como, né? Nem sabe como. Chegou. E eu acho muito impressionante. Eu acho realmente... Renata, agora que você falou dessa coisa dele contar uma coisa de 40 anos atrás, né? Me fez pensar um pouco no conto La Cafetière, e daí pensei um pouco, pergunto para você que é especialista em fantástico, se você acha que essa estratégia de deixar a narrativa numa ideia temporal bem distante, ela também, a gente poderia comparar essa estratégia à estratégia no conto La Cafetière, de ele estar dormindo ou não. Ou seja, você consegue usar uma estratégia na narrativa que vai criar aquela indecisão, aquele será que. Então, você acha que a gente consegue comparar isso? Você acha que isso, de fato, ajuda a narrativa fantástica, esse afastamento temporal? A depender do ponto de vista crítico com o qual a gente vai trabalhar, por exemplo, no caso do Introdução à Literatura Fantástica do Todorov, o Todorov define o fantástico como aquele momento de hesitação entre acreditar ou não acreditar, ou entre entrar no mundo do conto de fadas, em que tudo é possível e tudo bem, ou ficar com um evento que é sobrenatural, que é assustador, mas que tem uma explicação racional no final, que é o estranho para ele, né, para o Todorov. Então, esse momento de hesitação, e que outros teóricos do fantástico, como Remo Cesarani, como o Felipe Furtado, como Davi Roas, Rosalba Campra, eles vão reiteradamente falar que o fantástico, ele é nutrido pela indefinição. Quanto mais indefinido for o tempo, ou o espaço, ou os dois, ou a figuração da personagem, ou a temática, ou a série de eventos, quanto mais houver dúvida, ou foco narrativo, né? Quanto mais houver dúvida entre será que eu estou sonhando ou não, mais a gente cria esse efeito de, por um lado, de jogo de verossimilhança, e por outro, de dúvida profunda. Então, e com isso o leitor é enredado, né? Então, nesses dois contos do Gautier, a gente vê isso. Então, tanto pela questão do tempo, que é flexibilizado, e a gente perde a noção de quanto tempo se passa, como é o caso da cavalgada, mas também, muitas vezes, nesse foco narrativo, nesse narrador que vai nos contar 40 anos depois, mas espera um pouco, será que dá para acreditar? Ah, sim, mas é um homem de Deus, ele não vai mentir. Ah, mas ele já foi seduzido por ela, então, né, homem de Deus, há controvérsias, né? Então, essa brincadeira
esse jogo entre concreto e não concreto. É o que a Rosalba Campra e o Davi Roas, principalmente, falam no jogo entre dois mundos que são indissolúveis, mundos duplos que são indissolúveis, real, não real, humano, não humano, né? Concreto, abstrato, sonho ou devaneio e concretude, né? Então, esses duplos, eles formam realmente o enredo e dão o efeito, né, na construção da narrativa, dão o efeito almejado dentro do fantástico, dentro do gótico. Então, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu estou lembrando aqui de outro conto. Só para completar isso que a Renata falou, eu acho que essa questão de hesitação e indefinição não é muito distante um conceito do outro, né? Não. Apesar de serem conceitos diferentes que pensam em coisas diferentes, sim, mas acho que não são tão diferentes, né? Não são. Assim, há algumas discrepâncias, né, teóricas, então a gente não pode usar todos os teóricos juntos, né? Sim. Mas, por exemplo, eu tenho usado muito com os meus alunos, inclusive, e nas minhas pesquisas, tanto o Davi Roas quanto a Rosalba Campra, e eles veem o fantástico, os dois, como categorias discursivas. Então, a própria construção discursiva do texto traz esse jogo de indefinições, traz esses duplos, traz essas dúvidas, né? Então, não mais o fantástico como um gênero ou como um modo literário, mas sim como uma categoria discursiva, né? E, de novo, aquele dicionário digital do insólito ficcional tem verbetes muito bons escritos sobre o fantástico. Então, há o fantástico gênero, há o fantástico modo e há o fantástico categoria. Então, para quem quiser ler um pouco mais, entender um pouco mais desses conceitos, nesses campos teóricos, né, fica ali a dica, porque ali dá uma condensada e uma comparada também, né? E eu concordo, há discrepâncias, mas há pontos de contato. Legal. Obrigada, Renata, pela super resposta. Desculpe, Malu, te interromper. Imagina. Eu só ia falar que esse tipo de abordagem ela é muito constante no Gautier também, né? E o Gautier ainda, ele usa muito objetos que levam ao fantástico. E eu lembrei do Pierre de Baumy, né? Que é a história dele no antiquário, e ele vê o pé embalsamado de uma múmia, e aquele pé é o déclencheur de toda uma... né? Vários autores do século XIX trabalharam com esse tipo de coisa, quer dizer, há um objeto que declenche, né, toda a narrativa, né? Isso me faz lembrar do Proust também, mas tudo bem, aí outros caras. Exatamente, né? O perfume, a Madeleine, mas e vai. Mas vai. Ao mesmo tempo é um fenômeno psíquico mesmo, né? De algo que nos faz entrar numa seara aí interessante, né? Há um conto da historiografia do gótico de língua inglesa, que é A Pata do Macaco. Eu gosto muito desse conto, e também é isso, surge uma pata de macaco, embalsamada, e quando ela aparece na narrativa, a narrativa voa, né? Não vou dar o resto do spoiler, mas são muitos, né? São artefatos, né? São aquilo que vai desencadear a narrativa e que vai transportar a personagem, transportar o leitor junto com a personagem, pelo olhar da personagem, para um outro mundo, para o mundo da irrealidade, para o mundo do sobrenatural, para o mundo da dúvida, né? Ser ou não ser, eis a questão, já dizia o velho bardo, né? Então, essa dúvida toda, não é à toa que eu estou brincando de Hamlet aqui, mas, porque em Hamlet também a gente tem isso, o fantasma. Será que eu estou sonhando? Eu vi o fantasma do meu pai ou não vi? Então, ao longo da história... Temos as moiras também, não podemos esquecer. Com certeza, né? Então, muito, né? Bom, gente, só eu e a Malu falamos. Desculpem, vamos abrir para se mais alguém quiser fazer pergunta. Os alunos que estão aí, tem alunos da Renata que já estão aí colocando no chat aqui, ela é maravilhosa, todo mundo sabe, que ela é uma excelente professora, que ela entende tudo do Fantástico, todo mundo sabe. Cada vez que a gente ouve a Renata falando do Fantástico, a gente aprende com ela muito. Muito mesmo. Daí, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, fazer algum comentário.
Fique à vontade. Ou se quiser ligar o microfone também, não tiver medo, Sim. pode. Alguma pergunta? A Ana Carolina quer falar. Pode falar, Ana Carolina. Eu, como sempre, né? Como ninguém quer perguntar, eu pergunto. Perfeito. Em que Amamos. medida se aproxima um Heimlich do duplo, pensando em Freud no Otto Rank nesse sentido? Porque o Otto Rank, ele coloca que a gente sabe que o Heimlich é aquela coisa do estranho que você conhece ou já conheceu em algum sentido, e o Otto Rank fala que o duplo passa por uma situação em que, primeiramente, existe esse protetor, que através de algum mecanismo ele passa a perseguidor. A gente sabe que nesse conto, A Morte Amorosa, o Romuald, no começo ele fica desesperado porque a Clermont morreu, e tem vários pontos também que ele sabe que ela tá bebendo o sangue dele, ele descreve o alfinete, e só naquele ponto que esqueci o nome do outro, o Serapião, no caso, chega nele e diz, não, eu vou te mostrar, e eu vou abrir seus olhos, aí ele passa a ser o perseguidor da Clermont, no caso. Então, em que medida o Heimlich e o duplo se aproximam? Ótima pergunta, Ana. Eu vou responder de maneira bastante sucinta. Otto Rank tem uma leitura psicanalítica do duplo. Então, a base do Otto Rank é a base freudiana, tá? Ele não deixa muito claro no seu livrinho sobre o duplo, que, aliás, é um livro excelente, é uma das principais fontes sobre o duplo, é o livro do Otto Rank, que se chama O Duplo, né? Mas ele vai beber dessa fonte. Então, assim, voltando um pouco no Freud, no conceito de Heimlich, né, que tem diferentes traduções para o português, então, primeiro surgiu como o estranho, depois como o incômodo, o inquietante primeiro, depois o incômodo, e atualmente a última edição que saiu é o infamiliar, que, aliás, de que eu mais gosto, né, porque consegue se aproximar mais da raiz etimológica de Heimlich, como dentro da palavra Heimlich, a gente tem a palavra Heimlich, então dentro daquilo que não conhecemos ao que conhecemos, né, que é uma das acepções, o Freud fala isso, o problema do Heimlich é duplo. Por um lado, é aquilo que não conhecemos, que se aproxima da gente e nos causa espanto, estranhamento, susto. Por outro lado, e ainda pior, é aquilo que conhecíamos e de repente se tornou monstruoso, de repente nos causa pavor, né? Casei com uma pessoa, estava tudo bem, depois vi que era um inimigo meu, sabe, o inimigo do meu lado? Mais ou menos por aí. Ou achei que aquele amigo era um amigo fiel e não é mais, né? Então, isso é pior, diz o Freud, do que de cara nos causar um estranhamento e a gente se apavorar e se afastar. Mas o pior é quando aquilo está perto de nós, nos é familiar e de repente deixa de ser. Pensando no duplo, né, há na palavra Heimlich, portanto, dentro, etimologicamente falando, há um duplo ali dentro também. Ao não e ao sim. O sim está dentro do não, e o não é constituído do sim. E para o Otto Rank, né, que faz uma leitura psicanalítica do conceito do duplo, ele vai beber dessa mesma concepção, né? Então, aquilo que nos era conhecido e deixou de ser, né, causa mais pavor. Né? Ou reconhecer que o nosso alter ego é o nosso lado negro da força. Eu gosto muito de brincar sempre com o lado negro da força. Aliás, adoro Darth Vader, né? Aliás, sempre preferi. Sempre achei o Luke Skywalker muito chato. Né? Sempre gostei do lado negro da força. Mas, enfim, então, quer dizer, será que isso nos apavora mais ou nos apavora mais um Luke Skywalker que de repente se torna monstruoso? Né? Então, só para dar um exemplo, o Otto Rank, obviamente, não fala de Jornada nas Estrelas, de Darth Vader, de nada do gênero, né? Mas os exemplos que ele cita vão por essa mesma linha. Né? Então, eu acho que dá para aproximar os dois conceitos. Uhum.
Ficou claro, Ana? Sim, é que enquanto você falava, eu estava lembrando dos contos que a gente leu na disciplina, no caso, e aquele do Quiroga, no caso, Sim. que a gente tem o cachorrinho lá, porque eu estava lendo a Torrank recentemente, né? Tem o cachorrinho que ele é o protetor, e vem a morte no final, e o cachorrinho está desesperado. Na hora que ele fala isso, que o duplo tem essa coisa do protetor que vira perseguidor, aí eu fiz essa relação com o Heimlich também. Não, com certeza. Você está falando de um conto que a Ana Carolina, além de ser minha orientanda atual de iniciação científica, ela fez a minha UC de Contos Fantásticos antes, né? Então, para quem está aqui hoje, que ainda está fazendo essa UC comigo, é um conto que ela acabou de dar um spoiler, é um conto que a gente vai ler ainda, que é do Horácio Quiroga, que é um uruguaio da transição do século XIX para o XX. É um conto chamado A Insolação. Então, tem essa figura da morte e tem a questão do cachorro. Eu acho que sim. Eu acho que são várias narrativas que dá para a gente olhar por esse prisma. A narrativa do Gautier é uma, mas os contos do Poe também a gente pode ler por aí. E várias outras narrativas. Eu acho que sim. Mais alguma pergunta?